ser o assunto hoje, beirando as eleições que vão reconduzir as eleições, mas a gente já sabe quem é que vai ganhar, né? Quinto mandato do presidente russo Vladimir Putin. Aí aproveitou hoje e disse o seguinte, que o arsenal nuclear da Rússia está pronto para ser usado. Essa declaração dele causou enorme repercussão internacional. Ela coincide no noticiário com algumas, digamos, operações militares por parte dos ucranianos, levando até o território russo através de drones, bombardeios. Confira. Drones ucranianos atingiram ao menos 3 refinarias de petróleo no interior da Rússia, além da realização de incursões por terra em áreas de fronteira. Segundo Putin, as recentes ações pretendem desestabilizar o processo eleitoral russo, que acontece entre os dias 15 e 17 de março. Главная цель, я в этом не сомневаюсь, заключается в том, чтобы, если не сорвать президентские выборы в России, то хотя бы как-то помешать нормальному процессу. O presidente russo disse ainda que o país está pronto para uma guerra nuclear, mas negou que o emprego dessas armas seja iminente. Мы, конечно, готовы. Они у нас постоянно находятся в состоянии боевой готовности. Это первое. А второе, и это тоже вообще признанная вещь, наша триада, ядерная триада, она является более современной, чем любая другая триада. Таких триад только вот у нас, да, американцев, на самом деле. И мы здесь продвинулись гораздо больше. Desde a invasão russa à Ucrânia, em fevereiro de 2022, essa é a 10ª vez que Putin faz menção ao poderio nuclear russo, com o objetivo de dissuadir a ação de países ocidentais no auxílio aos ucranianos. A Rússia possui atualmente o maior estoque de armas nucleares do planeta, com algo próximo a 5.600 ogivas. Pode, no mínimo nesses últimos 2 anos, todos nós que nos dedicamos à análise de assuntos internacionais, temos nos ocupado em examinar as referências que o presidente russo faz ao seu arsenal nuclear, a possibilidade de emprego, quais as condições e as doutrinas. Há alguma novidade que a gente mereceu, que a gente perdeu a atenção, talvez? Não vejo novidade, é claro que isso tem a ver totalmente com as eleições na Rússia, eleições entre aspas, que acontecem a partir de sexta-feira. Eu acho que qualquer explicação, William, sobre o fato por que o Putin fala tanto do arsenal nuclear, passa pela gente entender a importância desse armamento nuclear e do arsenal nuclear para a própria identidade russa, para a identidade russa enquanto superpotência, né? Porque a Rússia, se você tira a questão nuclear, ela não é uma grande potência, ela tem uma economia similar à economia brasileira. O gasto dela com defesa é 1/10 do gasto dos Estados Unidos, muito distante dos Estados Unidos. E para fazer esse 1/10 do gasto dos Estados Unidos, eles precisam fazer um esforço muito maior que o americano, ou seja, eles gastam o dobro do PIB, né, em porcentagem do PIB, do que gastam os americanos em defesa, ou seja, um esforço muito maior para gastar 1/10. Do ponto de vista, é um país que é totalmente dependente de um produto de exportação, que são petróleo e gás natural. Então, portanto, se você tira a questão nuclear, você tira da Rússia a própria identidade enquanto grande potência, razão pela qual, desde a invasão do Vladimir Putin à Ucrânia, ele tem seguidas vezes feito, como você disse, como a reportagem deixou claro, referência à questão nuclear. Nesse trecho que nós vimos a reportagem, ele falou, apenas nós e os Estados Unidos temos a tríade nuclear, né, referindo-se à questão de submarinos, né, as formas de lançamento de armamento nuclear. Então, eu acho que a questão central aqui, principalmente no momento de eleição, que ainda que a gente saiba dos resultados, etc., mas ele precisa de alguma justificativa, de alguma legitimidade doméstica, é justamente reforçar essa identidade da Rússia enquanto grande potência e o papel do Putin como líder desta grande potência, né? Como alguém que estabilizou. Não há menor interesse por parte da população russa e entrar em guerra nuclear, né? E acho que tem um trecho, inclusive, da entrevista em que o Putin, de alguma forma, tenta acalmar um pouco, porque os russos também, né, a população russa, não me parece tão disposta a entrar numa guerra nuclear quanto parece o Vladimir Putin. Mas, repito, é uma questão que tem muito a ver com a identidade russa enquanto grande potência, e toda vez que ele se vê ou ameaçado ou querendo faturar politicamente, ele vai fazer referência a isso.
Lorival, a gente vai entrar nessa questão clássica, né, de deterrence. Agora, a gente usou na reportagem imagens de arquivo de mais ou menos um ano e pouco atrás. Foi logo depois da invasão, quando ele fez um espetáculo lá em Moscou, ele apareceu no meio do estádio. A gente Concerto, Ele está meio inchado. Eu não sei se é minha impressão, olhando a imagem. Eu queria perguntar se o Pódio também teve a mesma impressão. Ou se foi o jeito com que ele foi fotografado, né? Pelo cinegrafista, né? a luz e o tipo de lente usada. Mas eu acho que não, ele está com uma aparência estranha. Um rosto inchado, Você né? teve a mesma impressão? Eu também achei. Você também pode? Tive essa impressão e há uma série de teorias aí sobre questões de saúde do Putin, né, que nunca são confirmadas. Bom, vamos lá então, Lorival. Toda vez que a gente ouve uma potência nuclear como a Rússia, calcada nos ressentimentos que o Putin tem manifestado por escrito e por ações, no mínimo há 20 anos, a gente leva a sério. A doutrina deles de emprego de armas táticas nucleares, ele voltou a se referir a ela, porém negando que tivesse chegado à beira da consideração de utilizar. A gente tem que tomar o Putin literalmente pelo que ele diz? É que armas nucleares, né, William, que é um assunto que você conhece muito bem, é um assunto tão sério, né, que quando um líder de um país que dispõe dessas armas ameaça usar, o mundo não pode ignorar, né? Tem certas coisas que dá vontade de ignorar, algumas declarações de presidentes, né, de governantes, nós jornalistas temos vontade de ignorar, vemos a clara manipulação, a clara estratégia informacional por trás daquilo. Por outro lado, como que se ignora uma ameaça nuclear do país que tem o maior número de ogivas nucleares do mundo e é presidido por uma pessoa que realmente não dá valor às vidas humanas, né? Causa guerras, conduz guerras, mata milhares de civis e não parece se importar com isso, né? Então, é por isso que próprios Estados Unidos, CNN revelou que em 2022 os Estados Unidos fizeram uma rigorosa preparação para a possibilidade de o Putin usar armas nucleares táticas, né? Então, é necessário levar a sério. Só para esclarecimento, você prossegue o raciocínio, foi um momento no qual as Forças Armadas russas no campo de batalha na Ucrânia estavam na defensiva e sob a ameaça de colapso. Isso. Foi aí que os americanos, segundo a CNN, fizeram esse exercício porque acreditavam que este seria o cenário no qual armas nucleares táticas seriam empregadas. Fecha parênteses, prossiga, Lorival. Porque esses protocolos que você mencionou, que foram revelados pelo New York Times, né, mostram realmente um limiar muito baixo para ativar o uso de armas nucleares, né? Se algumas bases aéreas, se algumas bases navais forem aniquiladas, mesmo com armas convencionais, a Rússia usaria armas nucleares. Outros países têm uma doutrina diferente, né? Só usam armas nucleares em resposta a um ataque nuclear, ou se o Estado está realmente com uma ameaça existencial muito grande. Ficou longe o período em que os Estados Unidos, né, nos anos 40, encerraram uma guerra com o Japão usando armas nucleares de forma desnecessária. Estavam praticamente testando e demonstrando para a União Soviética o poderio nuclear que os Estados Unidos tinham, mas isso já não é mais aceitável. No entanto, o Putin parece raciocinar dessa forma. E além, concordo plenamente com o Pódio que ele está falando para o público interno, que eles colocam como protetor da Rússia, cobrir a eleição de 18 e esse discurso era muito forte, mas também tem o aspecto de ele estar sempre conseguindo intimidar a OTAN, né? Assim, você vê que a OTAN ela ajuda a Ucrânia, mas tem um certo limite aí, e a razão disso não são as forças convencionais russas, são as forças nucleares, o arsenal nuclear. Pódio, nas palavras do Putin hoje, ele chamou a atenção de muitos analistas no setor de defesa e segurança internacional as referências a testes de armas novas. Eu não sei qual foi a expressão que ele usou, eu só vi do inglês. Ele fala de armas modernas.
Os americanos recentemente chamaram muita atenção ao divulgar a preocupação deles com um tipo de arma nova, possivelmente colocada no espaço, tipo de arma nuclear. Depois houve uma polêmica forte, sem um resultado conclusivo. Tem os russos, afinal, algo novo? Ou eles estão falando da modernização? Ou eles estão jogando na mesa a necessidade de voltar a estabelecer algum tipo de acordo de limitação de armas nucleares? O que eles estão querendo? Olha, William, se tratando de Vladimir Putin, eu acho sempre mais prudente a gente examinar as ações mais do que o discurso, né? E a gente vê, por exemplo, o Putin falando dessa questão de uso de armas nucleares há algum tempo, inclusive dizendo que se os Estados Unidos se envolvessem na guerra, ameaçando esse uso de armas nucleares. Os Estados Unidos estão bastante envolvidos nessa guerra, né? Estão enviando armamento, estão discutindo o pacote de ajuda no Congresso e o Putin não fez nenhuma utilização dessas armas. Agora ele diz que se houver alguma intervenção direta da OTAN dos Estados Unidos, teria a utilização desses armamentos e faz referência a armamentos mais modernos como esse que você se refere. Eu acho que isso, de fato, ele utiliza como uma estratégia, como você disse, o Lorival marcou muito bem, de dissuasão para evitar o maior envolvimento da OTAN, o maior envolvimento de outros atores na guerra, mas é muito mais importante a gente olhar as questões do que ele de fato faz do que aquilo que ele fala. Dito isso, me parece que, de fato, nós estamos entrando aí numa nova fase das relações internacionais, onde a gente volta a discutir doutrina de dissuasão, questões nucleares, armamentos, a questão do espaço que você mencionou, que volta a uma espécie, não há como a gente evitar o clichê, uma nova Guerra Fria, né? No caso, uma Guerra Fria, na verdade, que é um pouco dupla, ao mesmo tempo que os Estados Unidos têm esse embate econômico com a China, né, que nós discutimos no bloco anterior, a esse embate militar com a Rússia. Essa me parece que é uma realidade que se consolida e fica muito mais forte a partir da invasão russa à Ucrânia. Interessante o paralelo que o Pod acabou de fazer com a Primeira Guerra Fria. Nós estamos no meio de uma tremenda Guerra Fria. Ela se estabiliza em boa medida, Lorival, se eu li corretamente os livros de história, quando há um equilíbrio nuclear, quando as doutrinas são divididas entre os principais contendores, e onde não é só isso que o Poggio disse, não, da doutrina da dissuasão mútua, mas é a ideia de que ninguém vence uma guerra nuclear. Ela se estabelece desde os anos 50, perdura durante a Guerra Fria. Uhum. Há algo no ar, quando a gente ouve o Putin falar. O último que eu me lembro de ter falado coisas dessas foi o Mao Tse-tung, muito lá atrás, na capacidade de sobrevivência a uma guerra nuclear? A gente chamava de o equilíbrio do terror, né, esse período. Então, é por isso a ênfase na arma nuclear tática, né, William? Realmente, acho que essa ameaça diz respeito a isso, a um tipo de carga explosiva menor, né, que não desencadearia uma guerra nuclear em escala total, que aniquilaria toda a vida do planeta, né? Então, acho que ele usa, como ele tem uma limitação clara no armamento convencional, na força convencional, ele realmente não é tão forte assim, toda a ênfase dele, dissuasiva, está na questão nuclear, e esse programa espacial seria para liberar uma tal onda de energia que acabaria com a comunicação, né, do inimigo e provavelmente do planeta também, né, destruindo a atividade dos satélites e tal. Então, tudo isso você vê que é sempre uma coisa que não necessariamente levaria à aniquilação da Rússia, né, que seria a consequência de um ataque nuclear em grande escala, mas de conseguir realmente conter o inimigo, sendo muito inferior em termos convencionais à Rússia. A Rússia tem a metade do PIB da Califórnia. É isso que é a Rússia. Tá bom? Então, é só porque é uma potência nuclear mesmo que ela tem essa capacidade de contenção. Lorival Santana, começando por você, obrigado pela participação, boa noite. Especialmente meu obrigado a Carlos Gustavo Poggio, professor do Departamento de Ciência Política do Berea College, no Kentucky,
pela presença aqui no nosso programa e boa noite aí para você nos Estados Unidos. Pode.